Bom, agora, nós já falamos no predicativo quando nós estudamos predicado nominal e verbo nominal. Então, vamos aqui, é só sobre o predicativo específico. Então, vejam bem, predicativo indica uma qualidade, uma característica do ser. Ele diz como está o sujeito ou o objeto, como é o sujeito ou o objeto, como pode ser o sujeito ou o objeto. É por isso que existem os dois nomes, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. O predicativo do sujeito pode aparecer tanto no predicado nominal quanto no predicado verbo nominal, mas o predicativo do objeto só aparece no predicado verbo nominal. Então, quem me achar objeto direto no verbo de ligação é birutinha, né? Não podemos cometer esse erro, que muita gente comete. Então, vejam bem, a tentativa foi inútil, plural. As tentativas foram inúteis. Então, eu já sei que esse inútil está falando da tentativa e está separado pelo V do verbo. Se estiver separado pelo V da vírgula, de qualquer maneira, todo adjetivo que se separa pelo V do verbo ou pelo V da vírgula, isso me dá informação. Eu sou predicativo do sujeito. Então, como foi a tentativa? Inútil. Inútil é adjetivo, fala do sujeito e está separado pelo verbo. Aí eu tenho que ver que tipo de verbo é esse. A tentativa será inútil ou a tentativa irá inútil. Como é que você fala? Porque toda vez que você usar o foi, ele tem duas possibilidades, verbo ser e verbo ir. Quem me dá a resposta? Irá é para o verbo ir, será é para o verbo ser. Então, a tentativa será inútil é para o verbo ser. Ele está na lista do CEFIPACT? Está. Mas ele só é de ligação se tiver predicativo. Tem. Então, esse foi é verbo de ligação e gerou um predicado nominal, porque o importante não é o verbo, é o nome. O menino saiu desanimado. O menino saiu, mas ele estava desanimado. Como que ele saiu? Desanimado. Lembra? Toda vez que eu faço a pergunta como, eu tenho duas respostas. Varia é adjetivo e predicativo. Não varia é advérbio e adjunta adverbial. Então, se eu falar a menina saiu desanimada. Como que saiu? Desanimado. E aqui tem um verbinho de ligação escondido. O menino saiu e estava desanimado. Então, sair é verbo significativo. O desanimado é um adjetivo falando do sujeito separado pelo verbo. Por isso, ele me informa. Eu sou o predicativo do sujeito. Mas sair não está na lista do CEFIPACT e nem perdeu o significado. Como ele é verbo significativo, o predicado tem dois nomes. Em vez de você falar verbal e nominal, você fala apenas verbo nominal, usando o if. O amor deixara o jovem insensível. No plural, os amores deixaram os jovens insensíveis. Então, insensíveis é adjetivo e está dizendo como que o jovem ficou insensível. Então, isso aqui é adjetivo, está falando do substantivo jovem, está coladinho. Mas lembra? Eu disse, toda vez que o adjetivo estiver depois do substantivo e não estiver no sujeito, ele pode ser adjunta de nominal ou predicativo do objeto. E qual é o truque? Transformar o jovem no pronome oblíquo. Volta lá na aula de predicado verbo nominal para rever, porque aqui eu vou repetir. Então, você vai ter dois lugares para rever. Então, se eu falar o amor deixara-o, você não põe ponto final. Você vai dizer, o amor deixara-o insensível. Se você puser antes do verbo, o amor o deixara insensível,
Estão vendo que o adjetivo não pode desaparecer? Então, ele não é adjunto adnominal. O que ele é? Predicativo do objeto. Porque amor é sujeito. Deixar o quê? Ou quem? Deixar o jovem. Jovem é objeto direto. E esse adjetivo diz como estava o jovem, como ficou o jovem quando o amor o deixou. Então, verbo significativo e predicativo do objeto vai dar o predicado verbo nominal. Igualzinho aqui, verbo significativo com predicativo vai gerar predicado verbo nominal. O detalhe é, o predicativo do objeto nunca aparece no predicado nominal. Nunca. Vamos para outra. Ana julga Rafael snob. As meninas julgam os meninos snobs. Tá vendo? Eu tirei o substantivo próprio para ficar mais fácil de pluralizar. Então, snobs pluralizou igualzinho quando eu coloquei os meninos. Então, esse snob é adjetivo. Mas ele está depois do substantivo que não é sujeito. Então, ele tem duas possibilidades. Adjunto adnominal ou predicativo do objeto. Quem vai me dar a resposta? Quando eu transformar Rafael em o, pronome oblíquo, e colocar antes do verbo. Ana o julga snob. Você não vai falar Ana o julga. Você o julga snob. De que maneira? De que forma? Por isso, esse snob, que é adjetivo, é predicativo do objeto direto Rafael, e o verbo julgar é significativo e geramos o predicado verbo nominal. Eu chamei almoço de covarde. Cuidado, isso aqui está separado, parece que é almoço de jantar, de lanche, não é não. É almoço, ao jovem. Então, eu chamei ao jovem de covarde. Chamei como? De covarde. E se eu transformar esse objeto indireto no pronome oblíquo lhe, eu vou dizer, eu lhe chamei de covarde. Por isso, predicativo do objeto, verbo significativo gera predicado, verbo nominal. Agora, uma atenção importante. O verbo chamar de apelidar é considerado o único verbo que tem predicativo do objeto indireto. Quando você o chama de covarde, você deu um apelido para ele. Chamei-lhe de mentiroso. Nós chamamos ao moço de charlatão. Ele chamou ao técnico de explorador. O que nós estamos fazendo? Apelidando a pessoa de mentiroso, apelidando o moço de charlatão e apelidando o técnico de charlatão. Então, toda vez que o chamar de apelidar, você pode encontrar o predicativo do objeto indireto. Mas aqui, o que interessa? Tem predicativo do objeto, tem predicado verbo nominal. Chamamos a ele de mentiroso. Chamamos a ele de charlatão. Chamou a ele de explorador. Tudo isso aqui é predicativo do objeto. Isso aqui é só para entender que o verbo chamar de apelidar é o único verbo que pede objeto indireto e que tem predicativo do objeto. 99% é verbo com objeto direto que vai ter predicativo do objeto, ok? Então, essa folhinha é para o próximo vídeo, para não ficar cansativo. Bye, bye.